A obra Além do Bem e do Mal, de 1886, é o primeiro escrito de Nietzsche após a sua obra clássica Assim Falou Zaratustra. Essa obra acaba retomando alguns pontos da obra Humano, Demasiado Humano, e acaba os aprofundando. Podemos até falar que a obra Genealogia da Moral é um complemento dessas obras precedentes. Tendo como subtítulo Prelúdio de uma Filosofia Futura, a obra Além do Bem e do Mal acaba mostrando uma inversão dos valores. Diz Nietzsche que toda a filosofia se baseava até então num alicerce de verdades perenes, de valores perenes. E isso tudo não passa de uma forma inconfessada de religiosidade. A tarefa de Nietzsche é libertar a filosofia e o ser humano do jugo da religião e da moral reinante. A grande questão abordada por Nietzsche na obra Além do Bem e do Mal é a questão dos valores. Trata-se aqui de falar sobre os valores como verdadeiro e falso, bem e mal, pelo qual a filosofia construiu o seu discurso. E depois dessa discussão, Nietzsche irá avaliar para além dos afetos, para além do bem e do mal. Nietzsche assim tira da filosofia a sua máscara de pura teoria desinteressada, mostrando que a filosofia é um discurso interpretativo dos afetos, pelo qual se desenvolveu por meio disso o processo de exclusão e depois todo o processo de negação da vida. Nietzsche vai colocar em questão as ideias modernas desse discurso para depois invertê-las e fazer assim um apelo aos filósofos do futuro. Falarei agora sobre 3 pontos da obra Além do Bem e do Mal, de 1886, de Nietzsche. O primeiro ponto é acerca dos preconceitos dos filósofos. Nietzsche começa interrogando sobre a vontade de verdade, que atravessa toda a história da filosofia e depois também o primado da psicologia. Psicologia aqui não é a ciência particular que Nietzsche está se referindo, mas é o sentido de uma morfologia da vontade de poder. Ela é o instrumento principal que permite ir além do bem e do mal. E isso permite fazer avaliações internas a uma moral, a uma cultura ou mesmo à realidade. No fundo, para Nietzsche, as opiniões dos filósofos não passam de preconceitos morais. E esses preconceitos são resultados de uma necessidade psicológica de assimilação, simplificação e falsificação do fenômeno da vida. Assim, a busca que a filosofia faz em direção a uma verdade universal, cai por terra. O segundo ponto que quero destacar é acerca da hipótese da vontade de poder. Não sendo interpretativa e axiológica, essa hipótese pretende homogeneizar o real em sua complexidade, sem assim recair nos preconceitos simplificadores dos filósofos. A vontade de poder não é uma tese filosófica, não é a essência da vida, mas é a nossa crença na tentativa de entender, de interpretar tudo o que vive. Aqui trata-se para Nietzsche de experimentar o valor de uma hipótese, extrapolando a ideia de poder como capacidade de ser afetado. É o mundo visto do interior, onde todos os corpos que compõem a realidade são um complexo hierarquizado de pulsões e afetos. E essa vontade de poder consiste em buscar o crescimento e não o equilíbrio. Já o terceiro e último ponto é acerca da nobreza e dos filósofos do futuro. Segundo Nietzsche, a nobreza permite encarar os novos afetos, capazes de fazer com que o ser humano fuja de sua tendência de repetição. Ela simboliza os afetos de desapego diante dos valores, e ela permite diferenciar aqueles que criam os valores, os nobres, daqueles que os recebem, os servos. Após redefinir a moral como linguagem figurada dos afetos, Nietzsche, como um bom genealogista, vai reavaliar os afetos, especialmente o medo, o ódio e a covardia, que se exprimem, segundo eles, pelas ideias modernas, dos filósofos modernos, que se traduz por meio, por exemplo, da igualdade, da felicidade e da piedade. Contra esse nivelamento próprio da moral moderna, que torna o ser humano um animal de rebanho, um servo, Nietzsche vai buscar no que é nobre uma inversão dos valores modernos, de sorte que os filósofos do futuro serão nobres, serão de espírito livre, muito livre, nas palavras de Nietzsche, e eles irão permitir criar novos valores. E esses valores irão libertar o ser humano, elevar o ser humano e não rebaixá-lo. Finalizo esse vídeo citando Nietzsche na sua obra Além do Bem e do Mal. Aos poucos compreendi que toda a grande filosofia até o presente não foi outra coisa senão a autoconfissão de seu autor, uma espécie de memórias involuntárias e despercebidas. Até mais.